Homem e o Boi. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, no livro Luz Acima. Um anjo de longínquo sistema, interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Como não dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo, passou à observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era peculiar, concluiu de si para consigo que o boi era superior ao homem. Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde, mas o companheiro bípede gritou espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência. O educado bisneto da selva continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Acabrunhado agora diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu, sem qualquer relutância, revelando o indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe ainda mais a carne sanguinolenta. Sensibilizadíssimo, o fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se preocupado. Não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte com outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se. Mas o ordenhador, antes que o emissário de cima os analisasse de perto, porque certa mosca lhe fustigava o nariz, esbofeteou o úbere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. "Queres escolcear-me, não é?" gritou o diabólico. Ergueu-se lesto, deu alguns passos, sacou de bengala rústica e esbordoou-lhe os chifres. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando seu magnetismo divino. Rogou para ela as bênçãos do Altíssimo. Empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça. Efetuou os registros que desejava e retirou-se. Prestes a desferir voo firmamento afora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Cumprimentaram-se fraternos e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e rematou para o irmão na pureza e na virtude. Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno,
trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. O anjo da ordem terrestre silenciou, espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. O outro, no entanto, prosseguiu. Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, quando certo animal feroz que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram unidas para a evolução em comum. Tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. Assinalando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, desapontado, esclareceu por sua vez ser diversa a situação. O bípede é na crosta planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem e acabava dando aos costados no matadouro para que os homens lhe comessem as vísceras. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou. Então o problema é muito pior. Pensou e aduziu. Jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu. Apresentarei relatório diferente. Mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantem as patas dianteiras de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou se foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens desçam as mãos e andem de 4 à maneira dos bois.